e toda a ICB, Ilha do Governador, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Está fraco ainda. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. O povo de Deus é aguerrido, é forte. Gostei da confissão, viu, pastor? Achei top demais. É bom, né? A gente estava falando ali nos bastidores que Paulo ensina o seguinte: analisar e tudo, retende aquilo que é bom. O que é bom a gente tem que copiar, irmãos. Cristão, ele não foi chamado para ser original, ele foi chamado para ser uma cópia de Jesus. Então, aquilo que é bom, aquilo que é princípio, aquilo que é gostoso, aquilo que exalta, adote para a sua vida. Amém? Irmãos, estou muito feliz mesmo de estar aqui. Conheci o pastor Alexandre, a pastora Viviane e a Radassa lá na convenção. Desde o primeiro instante, nos abraçaram, ficamos até de madrugada numa conversa, um aconselhamento, uma instrução. Pessoas simples que nos abraçaram, humildes, e de lá para cá nós sempre, ainda que distante, né, mantemos ali um pouquinho de contato. A missionária os ama demais. Trago aqui o abraço da missionária Lucinéia, que é a nossa presidente ali da ICB Ilha do Governador, né, a dirigente oficial. Nós somos seus cooperadores. E sempre ela está ali, a gente está vendo vocês pela internet, né, sendo abençoado por aquilo que aqui é ministrado. A gente tem sempre acompanhado. Quando o pastor recentemente estava internado, né, e a gente ficou sabendo, a gente colocou a igreja da ICB Ilha do Governador a orar, a missionária orando, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida desse casal, dessa família, e é muito bom estar aqui com vocês essa noite. Eu me sinto honrado de verdade. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela receptividade. Estou aqui acompanhado, como já mencionado, né, da minha queridíssima esposa, a mulher mais linda da noite. Me perdoe, irmãs, mas é a minha mulher, ela é a mais linda para mim. E aqui com um casal de pastores e primos, né? Pastor Naldo, pastora B, são ali da igreja Comunidade Apostólica Kadosh, que não fica aqui na região, fica um pouquinho mais longe. Estão nos acompanhando esta noite. Queridos, eu me sinto honrado. E a minha expectativa aqui nesta noite é ministrar aquilo que Deus projetou no meu coração. E eu fiz um propósito com Deus. Durante 2 semanas eu tenho falado sobre unidade. É isso que Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho pregado em algumas igrejas. Nós somos a ICB Ilha do Governador. Ela é uma filial da Superintendência de Queimados, lá no Rio de Janeiro. E Deus tem nos dado a oportunidade de pregar na superintendência, né, nas filiais, e eu tenho levantado este tema. Eu tenho pregado na ICB Ilha do Governador sobre unidade, e o meu coração tem ardido nisso, a minha vida tem se debruçado a isso, e eu fiz um propósito com Deus nessa viagem. Eu falei: Senhor, aonde eu for chamado para pregar, se eu for chamado para pregar, que eu vim de férias, né? Vim rever alguns familiares, estão aqui meus primos, ainda tenho lugares para ir em São Paulo para rever minha família, que há mais de 10 anos que eu não os vejo. E eu fiz um propósito: Senhor, se eu for chamado para ministrar a Tua palavra, eu vou entender de Ti que o Senhor quer que eu ministre sobre unidade. E o meu coração está em paz a respeito disso. E eu quero então que você abra sua Bíblia no versículo que nós vamos encerrar essa mensagem. E eu prometo ser o mais breve que eu puder ser. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Esta é a leitura, é o texto-chave, mas também é o texto que nós vamos encerrar. Um dos textos que nós vamos encerrar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Quem achou, diga achei. Agora está fácil também, né?
Na era digital é tudo lá. Já acharam ali primeiro que eu. Então vamos acompanhar a leitura? Diz assim na minha tradução: rogo-vos, porém, irmãos meus, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Feche seus olhos. Senhor, eu recebi a oração da tua igreja e do teu servo, mas esse é o meu momento de intimidade contigo. Eu nada sou, eu nada tenho a ofertar a esses irmãos, mas a tua palavra, ela é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra testifica, a tua palavra causa em nós motivação, mudança, a tua palavra regenera, a tua palavra, ela é poder de Deus sobre nós. Que o Senhor venha testificar, ó Deus, porque eu não estou aqui, ó Pai, simplesmente palestrando, eu não estou aqui jogando conversa fora, e eu sei que o Senhor tem compromisso com a tua palavra, e que haja a testificação do teu Espírito, que enquanto estivermos ministrando, cadeias sejam quebradas, vidas sejam libertas, corações transbordem, que o Senhor venha revelar a tua presença, a tua autoridade sobre este lugar e sobre cada vida aqui presente. Usa-me, Senhor, como um simples instrumento, porque eu sou simplesmente um instrumento teu. Em nome de Jesus, amém. Queridos, preste atenção que eu vou tentar ser rápido e não se embarace no chiado do X ou do S. Carioca é assim, né? Eu sou carioca da gema mesmo. Nascido no Rio de Janeiro, sou insulano, nasci na Ilha do Governador, né? Ali perto do centro do Rio mesmo. E ali Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar para Ele, tem me dado a oportunidade de pregar a palavra, tem me dado a oportunidade de vivenciar o Evangelho. Mas vamos nos ater à palavra nesta noite. Quando Paulo, ele prega, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, essa carta ela é riquíssima, e vocês sabem disso. Essa carta contém algumas expressões teológicas. Esta carta ela contém uma defesa do apostolado de Paulo. Esta carta ela vai colocar em ordem aquilo que estava em desordem na igreja. É exatamente nesta carta que a leitura oficial de toda a Santa Ceia, porque Paulo está colocando em ordem a Santa Ceia, que na ocasião da igreja de Corinto estava em desordem. Paulo é o pastor desta igreja, Paulo é o fundador desta igreja, e nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos. Paulo é aquele que discipulou aqueles irmãos. E como Paulo era um pregador itinerante, ele era, não pregador, mas ele era um pastor itinerante, ele tinha chamada missionária. Paulo, na sua primeira viagem missionária, funda várias igrejas. Na sua segunda, da mesma forma. Na sua terceira, da mesma forma. Porém, não se esquecendo das igrejas que ele plantou. E as cartas vão exatamente direcionar as igrejas, os pastores e por aí vai. Chega a notícia a Paulo que Corinto, a igreja de Corinto, estava com problemas, estava com diversos males. É triste, irmãos, mas é a realidade. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos ver elencados na igreja de Corinto diversos problemas. Problemas judiciais entre os irmãos, facções, idolatria acerca dos alimentos, o que pode, o que não pode, a desordem no culto, a desordem na celebração da Santa Ceia, imoralidades que Paulo vai descrever que nem entre os fiéis acontecia tamanho
tamanho absurdo. Tudo isso estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela não é perfeita, mas ela caminha para a perfeição. Porque o seu cabeça é perfeito. Porque o seu Deus é perfeito. Porque aquele que nos chamou é perfeito. Então, Paulo, como um apóstolo de Cristo, como um pastor presidente daquela igreja, um que estava sendo difamado pela mesma, ele não se envergonha, ele não se acovarda, mas ele vai tratar, ele vai cuidar, ele vai dar ali um pouco mais do seu desgaste, do seu amor para aquela obra. E aí Paulo vai começar a tratar desses e de mais outros problemas que nós vamos ver na igreja de Corinto. Paulo começa tratando todos esses problemas terríveis, falando sobre unidade, falando sobre a união do corpo de Cristo. Então eu quero que você repita comigo o tema dessa mensagem, para que a gente saia daqui com uma confissão, né? Que entre na nossa vida, que a gente aprenda, absorva. Vamos lá. Unidos, faremos muito. Separados, pouco ou nada. Unidos, faremos muito. Separados, pouco ou nada. Esse é o tema. E dentro disso eu quero falar cerca de 3 aspectos sobre unidade. O primeiro aspecto são os males que a falta de unidade traz. O segundo aspecto são as bênçãos que a unidade traz. E o terceiro aspecto que eu quero falar nessa noite é sobre a expectativa de Deus sobre a unidade do corpo de Cristo. Amém? Então eu prometo ser muito rápido. Cada aspecto nós vamos tratar de 2 tópicos apenas. Queridos, prestem atenção. Os males da falta de unidade. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, ele vai dissertar que um reino dividido não subsistirá. Ele entra em ruína. E ele está ministrando uma palavra poderosa. Olha o que diz Mateus capítulo 12, verso 25. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Nessa ocasião, Jesus estava sendo confrontado pelos fariseus. Quando Jesus estava no seu ministério, expulsando demônios, curando os enfermos, numa ocasião, Jesus expulsa um demônio, e aqueles opositores da fé foram dizer que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios. E Jesus, conhecendo aquilo que eles pensavam, aquilo que eles estavam ali murmurando, Jesus vai dissertar sobre. Não é possível isso, porque um reino dividido contra si mesmo, ele vai entrar em ruína. E quando nós falamos de ruína, no período bíblico, nós vamos ver vergonha, vexame. Nós vamos ver que a mão de Deus se apartou, e aí aquele império, aquele reino, aquela cidade entrou em ruína. E aquilo vai servir como referência de alguém, ou de uma cidade, de um império, de um reino que perdeu a presença de Deus. Quando a igreja, ela não está em unidade, ela corre o grande risco de entrar em ruína. E a ruína é desperdício. A ruína, como disse no período bíblico, ela era causa de vergonha, de descrédito. E a igreja foi chamada para pregar o evangelho de Cristo, para pregar o amor de Cristo, para levar Cristo para a vida das pessoas. Então é inconcebível uma igreja não ter credibilidade. A desunião traz a falta de credibilidade, porque ela leva à ruína. Não ter unidade. Sem unidade não tem crescimento. Ruína não cresce nada.
Eu estava vendo em Isaías, no meu devocional esses dias, Isaías capítulo 11, quando Deus levanta o profeta para apregoar contra o Império Babilônico. E lá, Deus fala, olha, você vai se tornar vergonha, você vai ficar em ruína, você vai ser uma terra árida, uma terra seca. Aí eu falei para minha esposa, eu vou pesquisar aqui num grande historiador chamado Google. Quando eu acesso o Google, pesquiso lá onde fica a Babilônia atualmente, a antiga Babilônia. Fica numa região árida, deserta, ruína, não tem uma folha. É vergonha. Impérios sucumbem quando não há unidade. Quando não há a união, a credibilidade se perde. Babilônia foi o grande império, o maior da terra em sua época. E agora, quem são os babilônios? Quem são? Onde estão os descendentes dos caldeus? Não existe, porque um reino dividido contra si mesmo, ele não pode subsistir, ele entra em ruína. Não foi o caso da Babilônia, a divisão, mas é o exemplo da ruína, do opróbrio, quando Deus ele estabelece maldição ou ele simplesmente retira de suas mãos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Vamos lá, queridos, ainda sobre os males da falta de unidade. Amós capítulo 3, verso 3 diz assim, andarão dois se não estiverem de acordo. A falta de unidade nos leva ao isolamento. E eu estou convencido biblicamente que esse não é o plano de Deus para nós. O isolamento nunca vai ser um plano de Deus para a vida da sua igreja. Nunca. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a unidade na criação. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha a unidade na criação. Pai, Filho, Espírito Santo projetou a sua vida, sonhou com você, modelou você, soprou sobre ti o fôlego do Espírito, o fôlego de vida. Deus estava em unidade quando gerou o homem. Quando nós olhamos para a criação da mulher, e muitas das vezes nós só nos deparamos acerca do relacionamento conjugal, acerca da procriação. Mas a primeira fala bíblica, quando Deus olha para o homem sozinho, ele enxerga a necessidade de uma companheira, de ter alguém para que ele compartilhe. E a fala bíblica é essa: não é bom que o homem esteja só. É a unidade de Deus na criação, no propósito, na essência da vida humana. Então, queridos, eu estou convicto, e eu quero que você também esteja, de que nós fomos feitos para andar em unidade. Porque esse é o plano de Deus. Quando nós olhamos para alguns exemplos bíblicos, nós vamos ver que Deus estabelece 12 tribos, para que elas, independentes de si, ainda que alguns povos ali, com suas culturas, longínquos, fossem todos unidos e reunidos num só propósito, ser o povo, a nação escolhida de Deus, a referência do Deus vivo para toda a humanidade. E Deus não faz isso apenas de uma tribo, Ele elege 12. Não podia ser só de Isaac? Pensa comigo. Só de Isaac. É da tribo de Isaac? Não. Por quê? Porque Deus, Ele tem o seu propósito na unidade. As 12 tribos se dispersaram. Reino do Sul, Reino do Norte, confusão, briga, intriga, guerra. O plano de Deus, o propósito de Deus para a unidade não muda. Aí Ele vai e estabelece 12 apóstolos. 12 pessoas totalmente diferentes, 12 pessoas com características diferentes para viverem um único propósito, ser a igreja do Deus vivo. A unidade de Deus prevalece, o propósito de Deus prevalece. Deus não muda os seus planos. Queridos, entenda uma coisa, eu e você temos que nos adaptar ao plano de Deus e não o contrário.
Não é Deus que vai atender a minha vontade. Eu preciso reconhecer, atender, acatar e aceitar a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. É assim que funciona. E o propósito de Deus para a sua igreja é viver em unidade. Porque o isolamento, irmãos, não é de Deus. Um dos principais efeitos da depressão, que é o mal do século, é o isolamento. É o isolamento. Eu vivi isso dentro de casa. Eu estudei sobre isso um pouco. Eu trabalho no hospital e eu digo com propriedade de causa. E aqueles aqui que vivenciaram talvez uma depressão ou conhecem alguém com depressão, vão estar de acordo com o que eu estou falando. É uma das primeiras coisas que acontece. Por quê? Porque a depressão, esta doença, vai trazer o isolamento, e no isolamento nós perdemos totalmente as nossas forças. Porque nós quebramos um princípio que é o da unidade. Estou falando no âmbito espiritual, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Estou falando aquilo que eu entendo biblicamente. Não é bom, não é sadio, não é o propósito de Deus vivermos no isolamento. Estar só, irmãos, é um mal terrível que causa morte muitas das vezes. Todas as pessoas que se mataram por conta da depressão estavam isoladas. No momento isolado. Você já parou para perceber? Infelizmente, as notícias eram assim, foi achado. Não é assim? Não estava em família quando aconteceu, estava em isolamento. Irmãos, isso é falta de unidade. Esse é um perigo, é um mal da falta de unidade. A igreja de Jesus, a família em si, a humanidade foi feita para andar em unidade. Esse é um princípio da Bíblia Sagrada. Estar só é um mal da falta de unidade. Mas deixando os males da falta de unidade, vamos nos alegrar com as bênçãos que a unidade traz sobre nós. Em Mateus, capítulo 18, verso 19, Deus vai nos dar uma chave muito importante, muito interessante, que nós costumamos mencionar muitas das vezes. E talvez não tenhamos percebido que está falando sobre unidade. Nós sempre a levamos acerca da oração. Mas olha só o que diz Mateus 18, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Então presta atenção, irmãos. Jesus está ensinando que a concordância, a unidade gera resposta de Deus. Não é apenas o ato de orar, mas é o ato de estar em comunhão, de estar de acordo, de estar unido em um propósito. Irmãos, o nosso Jesus, ele nos ensinou muito acerca de oração. Ele era e foi e ainda é o exemplo de oração. Jesus, ele se retirava para orar, para que o seu ministério fosse bem sucedido. E ele fazia a sua oração no secreto, a sua oração pessoal, a sua oração individual. Jesus também ensinava sobre isso, quando ele diz, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que vê você em secreto. Mas ele também delega sobre a importância da oração, da concordância, da oração em comum acordo. E ele diz que se 2 concordarem, se a igreja concordar, se o povo de Deus concordar, haverá resposta dos céus. O milagre vai acontecer, o sobrenatural será ativado quando há oração, quebrantamento dentro da concordância, dentro da unidade. Você já parou para pensar nisso, irmãos? É por isso que nós precisamos nos reunir como igreja. Esse negócio de fica em casa,
já passou. Eu entendo os irmãos que estão assistindo online, alguns estão impossibilitados de vir, alguns não podem, alguns estão no trabalho, alguns estão longe, como a gente lá do Rio de Janeiro assiste vocês aqui, para estar um pouquinho junto. Eu sei que existem algumas impossibilidades, mas nós precisamos estar aonde o fogo está, aonde a presença está, aonde o povo se reúne para estar. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos na igreja. E quando o sobrenatural vem, quando Deus derrama, Deus de fato cumpre a promessa do Espírito Santo, a palavra que eu encontro é uma palavra de unidade. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ajuntamento de propósito. Unidade na oração, concordância na oração. Eles estavam ali, sob a palavra de Jesus, aguardando o revestimento, aguardando a promessa, aguardando o Espírito Santo, e eles estavam alinhados num só propósito, eles estavam orando, eles estavam juntos. É preciso estar junto. Irmãos, isso tem sido tão forte na minha vida, que eu tatuei na Bíblia, não se escandaliza não, é na Bíblia. Tem que estar junto. É o nosso lema na ICB Ilha do Governador, há cerca de 4 anos. E a gente transpira para fazer o povo entender, mas a gente não perde o propósito, tem que estar junto. Tem que estar junto. Tem que estar junto. Porque junto a gente é melhor, porque junto a gente é mais forte, porque junto um ajuda o outro, um fortalece o outro, um sustenta o outro, um ora pelo outro, um cuida do outro, um sustenta o outro, um dá o braço ao outro, tem que estar junto. E eu falei lá na igreja o seguinte: imagine, irmãos, aquele membro da igreja primitiva que perdeu aquele culto de oração, perdeu a oportunidade de entrar para a história. Por conta de um culto. Aquele culto, historicamente, ele durou quase 10 dias. Jesus, ele é crucificado na Páscoa. Ele fica 40 dias com os irmãos. O Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. A Bíblia vai dizer, chegando o dia do Pentecostes. Então, dos 40 aos 50, aquele povo estava esperando. Aquele povo estava orando. Aí pensa naquele cansaço que bateu em alguns, e esse algum ficou em casa. Perdeu a oportunidade de entrar para a história. Pode ter sido batizado com o Espírito Santo depois? Pode, lógico. Mas perdeu a oportunidade do fogo. Perdeu a oportunidade de ver um grande avivamento de quase 3.000 almas se convertendo num único só dia. Irmãos, tem que estar junto. Tem que estar junto. Deus tem princípios para a unidade. Vamos lá. Um versículo que você sabe de cor e salteado. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você sabe esse versículo de cor e salteado. Mas você já parou para olhar o enredo dele? Essa é a segunda bênção da unidade. Presta atenção. Salomão, ele está dedicando o templo ao Senhor. Salomão, como líder da nação, está prostrado diante do rei. Ele patrocina um dos maiores sacrifícios, um dos maiores holocaustos ao Senhor. Ele está consagrando, ele está apresentando o templo. Ele está ali como líder da nação. E aí a resposta de Deus para o líder é que se o povo andasse em unidade, buscasse em unidade, melhorasse e reparasse os seus erros, melhorasse as suas ações, o Senhor ouviria. Ele dá essa resposta ao líder falando do povo. Irmãos, escute com carinho o que eu vou dizer a você. Nem sempre a culpa é do líder. A gente tem uma péssima visão. A gente sempre quer, é uma cultura brasileira.
A gente sempre quer atirar pedra no líder. A gente sempre quer dizer, não aconteceu por conta do líder. Isso é por conta do líder. É pecado no líder. Deus está respondendo a oração do líder, dizendo que se o povo tiverem unidade, buscarem unidade, orarem em unidade, reparar as suas ações em unidade, aí eu vou ouvir. Deus está dizendo para o líder, ora líder, eu já te dei sabedoria, eu já te dei prosperidade, eu vou honrar o teu ministério, mas o povo precisa andar em unidade, porque senão não haverá cura, não haverá perdão, não haverá prosperidade para a terra. É isso que Deus está respondendo a Salomão. É isso que fica registrado para nós, irmãos, que seria resultado da unidade do povo. Irmãos, eu gosto muito do tema liderança. Amo, sou apaixonado por isso. Eu acredito de fato que o líder, ele tem algo de Deus para abençoar a terra, para abençoar o povo. Eu prego isso lá na igreja, irmãos, eu estou aqui para treinar você, e isso é o que eu enxergo do meu ministério. Eu estou aqui para ensinar você, para tomar a frente, para tomar a primeira flechada, para que você avance. É o líder que vai promover a unidade, é o líder que vai ensinar sobre unidade, é o líder que vai ter a coragem de disciplinar quem está fora do propósito. Mas é o povo que precisa também entender esse propósito. É isso que Deus está falando em 2 Crônicas 7,14. Se o povo, se o meu povo. Era uma ação que precisava ser do povo. Depois a gente não entende às vezes, Senhor, por que a oração não está sendo ouvida? Eu estou fazendo, nada acontece. Irmãos, precisa haver unidade. A bênção do Senhor, ela vem nesse aspecto. Não é o eu, não sou o eu, é o nós. Somos nós. O princípio de Salmo 133 é esse, é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Não é na desunião, não é no separatismo, é na unidade. É por isso que uma das principais figuras da igreja é que ela é um corpo. Um membro fora do corpo não tem vida, irmãos. É assim. Não tem vida. Ele não pode crescer, ele não tem circulação, ele não tem oxigênio, ele simplesmente morre. É preciso haver unidade. Para a gente concluir, a expectativa de Deus acerca da nossa unidade. A oração mais linda que eu encontro na Bíblia, para mim, está registrada em João, capítulo 17. É a oração de Jesus antes de ser preso, antes dele ser entregue aos seus malfeitores. E Jesus, nessa ocasião, vocês conhecem muito bem, ele está em agonia. Ele está transpirando sangue. É nesta ocasião que Jesus está falando com Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Por quê? Porque ele sabia aquilo que o aguardava. Os males, as dores, as humilhações que ele sofreu por mim e por você. E nesse momento tão cruel, nesse momento crítico do ministério de Jesus, ele encontra tempo para orar por mim e por você. Olha só, João capítulo 17, verso 20 e 21. Olha o que diz. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, presta muita atenção. Às vezes não é falta da pregação da palavra para que haja conversão na igreja. Às vezes é falta de unidade.
Jesus está condicionando que aqueles de fora iriam crer com a unidade de dentro. Jesus está dizendo que eles sejam um, para que o mundo, aquele que está lá fora, creia que tu me enviastes. É preciso que haja unidade para que as pessoas creiam que aqui habita Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. É preciso haver unidade. Jesus está condicionando que aquelas pessoas que iriam crer, elas iriam crer através do que elas veriam, a unidade do corpo de Cristo. Precisamos ser um, irmãos. Tem um mistério aí. Tem um propósito na unidade da igreja. Tem um propósito. O crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está condicionado exatamente isso, a unidade. Está condicionado à unidade. Depois você vê lá, capítulo 2, do verso 42 ao 47. A palavra está dizendo que eles estavam ali, perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, eles vendiam suas propriedades, havia ajuda mútua, comunhão. Eles estavam unidos em tudo, na mesma maneira de viver, na mesma maneira de ser, na mesma doutrina. Repartiam o pão em casa. E aí a palavra vai terminar dizendo assim: e o Senhor acrescentava. Irmãos, olha só, no início da igreja em Atos 2, eu não vejo, e eu não estou aqui deixando de lado isso não, presta atenção, para não sair daqui falando, o pastor do Rio falou um monte de besteira. Não, escuta. O propósito do ID é a igreja pregar o evangelho, ensinar, fazer discípulo. Mas eu não vejo aqui em Atos capítulo 2 nenhum plano mirabolante de evangelismo. Eu não encontro. Eu não vejo nenhuma didática acerca disso. A única coisa que eu vejo é o relato da igreja unida. Estavam todos perseverando na doutrina da liderança, que eram os apóstolos. Partindo pão, tendo comunhão, nas orações de concordância. E aí Deus ia fazendo com que esta unidade caísse na graça do povo. E o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. A estratégia evangelística para que a igreja ganhasse alma foi através da unidade. Em Atos 2 é o que eu enxergo. A unidade, o poder de Deus quando nós vivemos o princípio da unidade. E para encerrar, é o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. No capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 10, ele começa a tratar todos os males da igreja a partir da unidade. A igreja de Corinto, ela, por ser uma igreja muito rica, ela era uma cidade portuária, ela era a terceira ou a quarta província do império, que era rica, que era frequentada. As pessoas de todo mundo paravam ali, com seus navios, e havia muita troca de cultura, havia muita troca de informação e também muita troca de riqueza. A igreja de Corinto era uma igreja muito abastada, mas era uma igreja também proliferada por muitas culturas. E Paulo ali discipula, ensina, prega. Paulo ali fundamenta o corpo de Cristo, e com a sua partida, a igreja fica um tanto dividida. A igreja começa a viver cada um no seu mundinho, cada um no seu quadrado, mas esse não é o plano de Deus para a vida da igreja. Irmãos, e pensa no seguinte, não havia um templo bonito como esse, irmãos. Eu fiquei encantado com isso aqui. Eu cheguei aqui e falei, nossa, é espaço ICB porque é quase o espaço sideral, o negócio é bom, é bonito. A igreja primitiva, a igreja de Corinto, ela era estabelecida nas casas, eram células. Não havia um templo para que eles se reunissem. Então era a igreja na casa do irmão tal, do bispo tal, do diácono tal.
Era a igreja espalhada. E houve dentro dessa igreja uma divisão, facções. Alguns diziam, não, eu sou de Paulo. Paulo que pregou aqui, ele fundou a igreja. Eu estou com Paulo, só ouço Paulo, só obedeço Paulo, é Paulo. Outros já diziam, não, eu estou com Apolo. Ele é erudito, ele prega bem, ele é didático, ele é um homem de Deus. Eu fecho com Paulo, só obedeço Apolo. Só obedeço Apolo, só sigo Apolo. Aí tinha o terceiro grupo, que era o de Pedro. Não, Pedro foi sim o sucessor da igreja. Pedro foi a figura de Jesus depois. Ah, não, eu estou com Pedro, é Pedro, eu quero Pedro, só ouço Pedro, só o ensinamento de Pedro. E tinha o pior grupo de todos. Sabe quem era o pior grupo de todos? O que dizia que era de Jesus. É o pior grupo de todos. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha partido. Sabe o que eles estavam falando? Jesus não deixou nenhum escrito, ele deixou os apóstolos. Então o grupo de Jesus estava dizendo, não, eu sou de Jesus, só obedeço a visão. Eu só obedeço o sonho, a revelação que eu senti de noite, eu sou de Jesus. Eu não reverencio a obediência à liderança, eu não fecho com a liderança. Essa era a mensagem do grupo de Jesus. Era o pior de todos. E aí Paulo vai começar a tratar a divisão na igreja. E aí Paulo é dócil, Paulo é sucinto. Paulo diz, quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós não somos nada. Um regou, um plantou, mas quem dá o crescimento é Ele. Quem opera é Ele. O dono da seara é Ele. De todos os problemas que Corinto tinha, a essência que Paulo começa a tratar era a falta de unidade no corpo. E aí Paulo vai dizer, irmãos, de uma forma expressiva. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está implorando, olha igreja, pelo amor de Jesus Cristo. Ele está rogando, como alguém que, como um escravo pede a um rei, como um mendigo esmola, ele está implorando. Sabe por quê, irmãos? Não é porque Paulo era um coitado, é porque Paulo entendia que essa área era uma área crítica. Irmãos, eu quero pensar, e eu penso assim, no seguinte. Quando o médico... Vou terminar o relógio. Agora. Fechei até a Bíblia. Como médico, eu trabalho no hospital e é assim. Quando uma pessoa chega e ela está morrendo, a primeira ação do médico vai ser tratar o mal que está matando aquela vida. É assim que funciona. É coração, taca adrenalina, taca uns outros medicamentos lá que a gente até esqueci o nome, alteplase, salva esse coração. É hemorragia, taca lá um beriplex, um hemocompletan, porque se a hemorragia continuar, a pessoa vai morrer, independente da causa da hemorragia, o que está matando é a hemorragia. Eu enxergo Paulo como um cirurgião, que vai começar a tratar as enfermidades da igreja, e ele começa com aquilo que está matando a igreja, a falta de unidade do corpo. E aí Paulo vai dizer, olha, que vocês tenham a mesma maneira de pensar. Em Efésios capítulo 4 ele fala a mesma coisa. É uma só fé, é um só Senhor, é um só batismo, é um só Deus que é por todos, é para todos e é em todos. Queridos, a expectativa de Deus para nós é que a sua igreja ande em unidade. Que a sua igreja viva em unidade. Que a sua igreja entenda o propósito, as bênçãos que é viver em unidade. Como diz aquela canção, como é precioso, irmãos, estar bem junto a Ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa casa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade.
Eu espero poder voltar outras vezes. Amém? Deus abençoe vocês. Uau! Que palavra abençoada, né, irmãos? Deus falou aí? Unidade. Quem está unido aí? Vamos estar unidos? Uma coisa, queridos, é um saco cheio de batatas. Estão juntas, mas não estão unidas. Mas quando esse saco de batatas virar um purê de batatas, aí tenta separar a batata. Não dá mais. Em nome de Jesus, que essa palavra venha fazer um purê de nós. E o purê é bom, né, irmãos? Arrozinho assim com purê. Todo mundo gosta de um purê, a maioria das pessoas gosta de um purê. Aleluia. E quem não gostou é porque não experimentou ainda. Glória a Deus. Obrigado, pastor Rafael. Deus abençoe a sua vida. Continue te usando dessa forma maravilhosa. É a palavra mesmo que nós precisamos. Amém? Muito obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, graças a Deus, né, o aplicativo saiu, amém, e a gente conseguiu reunir no aplicativo do Espaço CB, já está para iPhone, já está para Android, todas as nossas redes sociais num só aplicativo, olha que legal. Então ali você acessa, tem atalho para o Instagram, para o Facebook, para o nosso canal do YouTube. Também tem, você pode ter um mural de oração, você pode pedir oração para alguém que está internado, coloca lá no mural de oração. Outra coisa interessante que agora está o nosso web rádio aqui também, você clicou ali, você pode escutar 24 horas o louvor, e nós queremos enriquecer nosso web rádio, pegar testemunho dos irmãos para colocar no web rádio, pegar palavras que já foram ministradas nesse altar, palavras tão poderosas que os pastores dessa igreja e pastores de fora, né, já ministraram nesse altar, e nós vamos colocar também na web rádio, vamos enriquecer cada vez mais. Então, você baixa aí, né, o aplicativo do Espaço CB e depois tem que confirmar no e-mail, senão não valida, né? Eles têm que ver se o seu e-mail realmente existe. Então, você vai lá e faz essa validação, amém? Estamos num mês de recadastramento de todos os membros da igreja, estamos nos organizando para algo muito grande que Deus vai fazer, amém? Iríamos fazer um encontro com o amor de Deus recentemente, mas vamos deixar para o final do ano, e vai ser um encontro tremendo, maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Outro projeto que nós vamos lançar e vai estar no aplicativo, que ainda não está, mas vai estar, logo logo você vai ver lá, é o Projeto Mais Um. Fala assim, Projeto Mais Um. Aleluia. O que é o Projeto Mais Um? Você está lá conversando com uma pessoa no shopping, no ponto de ônibus, na farmácia, no supermercado, algum lugar, e a pessoa está ali passando necessidade. Você olha, vem estar conosco, vem, né, num culto, você está convidando ali, evangelizando, falando de Jesus para a pessoa, fala assim, é o seguinte, você quer receber mensagem que te fortaleça? Você quer ver uma palavra de fé? Eu quero. Aí você vai no aplicativo, clica no ícone Mais Um, e você rapidamente, você coloca o telefone da pessoa, o nome da pessoa, o seu nome, que é você que está convidando, e ela vai entrar na lista de transmissão da igreja. Então imagine só, o tanto de pessoas que tem aqui, ou que tiveram no culto da manhã, se cada um cadastrar, assim, de vez em quando, uns 10 por mês. Imagina, aleluia, fala assim, Projeto Mais Um. Então todas as vezes que a pessoa está lá, estou passando isso, olha, eu vou orar para você, mas eu quero cadastrar aqui o seu nome também para o pedido de oração, tá bom? E você vai receber umas mensagens de vez em quando, pode ser? Pode ser, cadastra aí você põe o número da pessoa e vai entrar na nossa lista de transmissão, amém? O outro projeto como está tendo dificuldade, não dá para ficar reunindo toda hora, nós vamos fazer, nós temos as células que são presenciais, temos já as células online, mas estamos para lançar aí muito em breve a nossa geração de crescimento, ou o nosso grupo de crescimento, que é o GC, amém? O que é isso? Nós vamos ter os irmãos que eu vou subir no monte, eu vou estar orando, Deus vai estar dando nomes para mim, e esses irmãos serão irmãos-chave, que através desses irmãos vai ter uma reunião
muito abençoada, online, 3 semanas, e a última semana será presencial. Amém? Então vai ser uma reunião assim, quando você vê, nossa, já acabou, vai ser tão bom. Nós vamos treinar a equipe, já que houve todo esse rebuliço por causa da pandemia, mas Deus vai nos dando sabedoria, nós vamos fazer os GCs, e esses grupos, as células continuam, amém? E esse GC, esse plano, vai ser 3 semanas online, né? Nós vamos fazer o treinamento para isso, e depois presencial, e essas pessoas vão se sentir, sabe, parte do corpo, vão se sentir unidas, amém? Às vezes chega do trabalho, não deu tempo para vir para a igreja, é difícil às vezes se reunir, mas chegou ali, estou participando. Às vezes não aparece ali, mas está escutando, está participando, né? E depois a gente marca uma vez por mês, e vai ser tão gostoso, né? Então, esse projeto também do GC, do Geração de Crescimento, ou Grupo de Crescimento, nós vamos implantar muito em breve. E aqui também vai ter os líderes do GC, vai estar os endereços das células também, que tem célula aqui na igreja, tem célula aqui online, amém? São coisas que ajudam, amém? São instrumentos de Deus. Agora, o que traz o crescimento mesmo é aquilo que o pastor pregou, é a unidade. Quando nós estamos com um só coração, o Senhor vai acrescentar à igreja aqueles que vão ser salvos, amém? Aqui não tem estrelas, na verdade tem um monte de estrela, mas a glória é do Senhor. E o céu, uma estrela não precisa apagar outra estrela para brilhar, o céu tem que ficar bem estrelado, amém? Para ficar bem bonito. Então vocês são a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, amém? E nós temos que dar sabor, nós temos que iluminar, e nós temos que estar juntos. Esse negócio de, eu não vou com a cara de fulano, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Ele não vai com a minha cara, só tem essa mesmo, só tem essa cara, vai ter que ir com essa cara mesmo, amém? Então, queridos, é assim, é na unidade. Essa palavra veio à nossa necessidade, que Deus abençoe mais uma vez, Deus abençoe o pastor Rafael, em nome de Jesus, vai ficar gravado aí essa mensagem, amém? Estamos tendo dificuldade, nós estamos orando por uma mesa nova de som, porque na hora do louvor, como deu problema a mesa, está misturando as coisas, não está legal na hora do louvor, então vou cortar, vai ficar só a mensagem. É tão triste, porque é tão gostoso você escutar o louvor na televisão, mas está dando problema lá. Mas a mensagem salvou, pastor, direitinho, está lá a mensagem, nós vamos poder ouvir quantas vezes nós quisermos. E a mensagem, quando você entrar no aplicativo aqui, no culto ao vivo, vai ser essa mensagem que vocês vão ver aqui. Amém? Outra coisa legal, tanta novidade, que agora também dá para ofertar através do aplicativo. Você pode lançar sua semente, tanto os irmãos do Jardim Vista Alegre, como aqui, você pode dizimar, ofertar, ofertar também para a nossa viagem missionária para a África, ofertar na construção do Jardim Vista Alegre, na igreja, que já estamos fechando lá para poder comprar a laje, amém? O pastor Wilson me ligou, falou assim, olha, nós temos um lugar ali que eles deixam a gente pagar do jeito que a gente pode. Eu, aleluia, glória. Então, nós já estamos encomendando a laje para colocar no Jardim Vista Alegre, aquela igreja vai ficar uma gracinha, vai ficar linda, amém? O pastor Nelson não vê a hora de pular para dentro lá, ele, o pastor Terezinha, os irmãos, né? Então eu também, nós estamos todos animados, de vez em quando eu posto uma foto no grupo, mas um dia nós vamos lá para orar na igreja, nós vamos estar lá na reinauguração da igreja do Jardim Vista Alegre, em nome de Jesus, amém? Deus vai dar graça, já está dando, glória a Deus. Nesse momento vamos ficar em pé e nós vamos encerrar com um louvor sobre unidade. Nós vamos ficar em pé, nós vamos ofertar no altar do Senhor. Irmãos, isso tem que ser uma alegria, amém? Eu sei que tem muitos irmãos que têm dizimado e ofertado online. Na verdade, hoje em dia, a maioria das coisas está sendo online, né? Irmãos, está consagrado em nome de Jesus. Cada um que tem ofertado, ou através do Pix que vai estar aqui daqui a pouquinho, amém? Você pode ofertar aí do seu celular, mesmo que você não venha aqui na frente, mas aí do seu celular você pode lançar a semente. Hoje pela manhã eu estava falando que quando você pega aquilo que é do Senhor, e traz no altar, que é o dízimo, aquilo que está nas tuas mãos se torna santo. Amém? Então, querido,
Às vezes você não sabe se a pessoa te pagou com dinheiro de crime, e não sabe o que aconteceu. Mas você trabalhou honestamente. E você colocou, né, aquilo que é do Senhor no altar. Então, querido, ainda que tenha sido o que for, você não sabe do que veio. Mas você, quando entregou o dízimo do Senhor no altar, aquilo que está nas tuas mãos é santificado. Assim como Deus entregou a Jesus Cristo e que nos santificou, assim também é algo, um princípio espiritual. Entrega aquilo que é do Senhor no altar e você vai ver que aquilo que está nas tuas mãos vai multiplicar. Deus tem promessa que vai escancarar as janelas do céu. E você vai ter tanta bênção que você não vai conseguir contar. Você vai ter tanto testemunho que você é verdade, Deus fez isso na minha vida, é tanto testemunho, tanto testemunho. Vira para a pessoa que está ao teu lado, você é tanto testemunho. E isso que você está passando vai virar testemunho. Amém? Então, querido, se alegre em ser dizimista, se alegre em ofertar, se alegre em fazer um voto, em nome de Jesus, e você é mais que vencedor. Pode trazer aqui no altar do Senhor, se quiser ir na maquininha, está ali, mas faça a sua semente. Está aí o Pix da igreja, a chave é um e-mail, pixespacoicb@gmail.com, e nós já vamos louvar o Senhor e encerrar, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir bem forte o Senhor, aleluia.